Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sábado 31 de agosto de 2024, estamos encerrando a 21ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a um terceiro deu 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou também aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ceifas onde não semeastes. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe disse: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei, que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje no Evangelho, Jesus diz, Fiquei com medo, no Evangelho, fiquei com medo e escondi o teu talento. Aquele servo que recebeu só um, ele ficou com medo. Lembrem que diz aquele ditado, o medo é o pior dos conselheiros. Então, a gente não deve, amados irmãos e irmãs, fazer nada com medo. Lembremos o que nós repetimos nas Santas Missas, O medroso nunca começa. O preguiçoso nunca termina. O corajoso começa e termina. E mais, todo medroso é mentiroso e todo preguiçoso é invejoso. Então, amados irmãos e irmãs, só o que nos resta é uma única opção: ter coragem.
Talvez, amados irmãos e irmãs, por algum tempo, enterrar os nossos talentos nos dê um certo conforto, né? Nos dê um certo bem-estar. Mas, cedo ou tarde, amados irmãos e irmãs, chegaremos à triste conclusão de vivermos como se nunca fôssemos morrer e morrer como se nunca tivéssemos vivido. Ou seja, a nossa vida vai acabar perdendo sentido, né? Por falta justamente de, de desafios para a gente poder ir, digamos assim, dando valor à nossa vida. Porque o valor da nossa vida, amados irmãos, está justamente nisso, naquelas conquistas diárias que a gente tem que fazer, no nosso aprendizado. E para aprender, a gente tem que estar sempre indo para frente, digamos assim. Lembrando aquilo que a gente fala, ó, a vida é uma escola e a gente tem que estar constantemente aprendendo. Só que na escola como é que vem? Vem a lição, depois vem a prova. E na vida vem as provas e depois vem a lição. Enfim. E a cada lição que a gente vai passando pela vida, a cada aprovação, amados irmãos, a gente vai aprendendo e se tornando cada vez melhor. E é claro, amados irmãos e irmãs, ao olharmos para trás, ao visualizarmos o jardim da nossa vida, se a gente não tiver passado por nenhuma provação, por nenhuma dificuldade, a gente não vai encontrar nem flores e nem frutos, pois nunca tivemos, amados irmãos e irmãs, a coragem de plantá-los. Não veremos, amados irmãos, nada além de um deserto árido, né? De uma vida muitas vezes sem sentido. Enfim, amados irmãos e irmãs, ser feliz, lembrem, não é uma opção. A gente não é feliz se a gente quiser, né? Eu quero ser feliz, eu não quero ser feliz. Não. Ser feliz, amados irmãos, é uma obrigação. E para a gente ser feliz, é preciso justamente a gente estar enfrentando a cada dia os desafios da nossa vida. Lembremos aquilo que a gente repete na Santa Missa, né? Lembre aquela historiazinha. Um homem tinha um balde, né? Todos os dias aliás, né? Ele usava aquela canga, né? Que é aquele balde com aquele pau nas costas, com dois baldes de um lado e do outro. Então ele ia, né? Todos os dias no seu caminho levando água. Só que um dos baldes era furado. E aí ele ia xiringando um pouquinho de água por onde ele passava. Só que quando ele voltava, o balde estava vazio. Então, de um lado, amados irmãos, tinha muitas flores. Do outro lado, era seco e sem vida. Então, a gente tem que perceber, da nossa vida só precisamos daquele xiringozinho, que não é muita coisa, mas que faz uma diferença muito grande no final da vida. Por quê? Porque é o que vai gerando frutos na medida que a gente vai passando. Ou então, se você quiser, tem aquele exemplo que diz, né, que a gente tem que ter cuidado por onde passa, para não deixar espinhos, que pode ser que na volta a gente volte descalço. Aí tem que passar por aquele caminho que a gente deixou cheio de espinhos. Enfim, amados irmãos e irmãs, como já falamos, ser feliz é a obrigação de cada um de nós. Por isso, cabe a todos nós fazermos da nossa vida, amados irmãos, um tempo e um lugar extraordinários, ou seja, um tempo da gente construir a nossa felicidade. E a gente constrói a nossa felicidade, amados irmãos, não com aquilo que a gente junta, né? Aquilo que a gente coloca no bolso, mas com aquilo que a gente espalha por onde a gente passa. Então, que nós tenhamos a coragem, amados irmãos, de lembrar como São Francisco, que diz, ó, fazei-me instrumento de vossa paz. Então, por onde a gente passar, que a gente seja instrumento de paz. E se a gente chegar onde tiver ódio, que a gente seja o amor. Se a gente chegar onde há ofensa, que a gente seja o perdão. Se a gente chegar onde há discórdia, que a gente seja a união. Se a gente chegar onde há dúvida, que nós sejamos a fé. Que a gente chegar onde houver erro, que a gente seja a verdade. Se a gente chegar onde houver tristeza, que a gente seja a alegria. Que a gente chegar onde é trevas, que a gente seja a luz. Então, meus irmãos e irmãs, que sejamos luz por onde a gente passar. E é claro, que nós sejamos uma bênção, ou seja, que nós, como diz o Evangelho, façamos aos outros aquilo que a gente gostaria que fosse feito conosco. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.